Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e hoje eu vou começar o programa de uma forma bem diferente. A grande verdade é que eu tô puta. E também cansada. Às vezes eu me sinto observando uma humanidade que parece ter gosto por ser suicida. E trazer essa expressão aqui em setembro não é por acaso, tá, gente? Veja bem, como é que a gente dorme em paz, sabendo que a Amazônia tá queimando? E o Pantanal também. É assim que a boiada passa? Bom, pelo que tá parecendo, até a boiada tá em chamas. Parece que a gente esqueceu que sem natureza não tem vida. E sem vida não tem vida. Entendeu? Não tem vida. Olha essa matéria. Mais de 500 bebês, foram internados por causa da fumaça e eu fico me perguntando até quando a gente vai seguir as nossas vidas achando que tá tudo bem. Se tem uma coisa que não tá, é tudo bem. Corona tá comendo solto, tem gente negando isso, e como se não bastasse a fumaça pra ferrar com a vida dos indígenas lá na Amazônia, o Covid tá causando estragos por lá também. E o governo escolhe a negligência como atitude política. Se a gente não tá falando de gente branca, pra que ligar, não é mesmo, minha gente? E por falar nisso, parece que essa é uma tônica do momento. É bonito ver que o povo, pelo menos, tá se levantando mais e mais contra esse tipo de injustiça. Mas fica tão difícil acreditar numa mudança quando a violência é uma política de Estado. Aliás, Estado esse que tá cada vez menos laico, num país cada vez mais controlado por falsos messias que usam a palavra de Deus como escudo para as mais diversas atrocidades. Mas que, no fim das contas, fazer o quê? Matar o marido? Não, Deus perdoa. Viadagem é inferno na certa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, vem cá. O inferno é aqui. Vocês não estão vendo as chamas? Quando ela consumir tudo, vai ser tarde demais. Dinheiro não se respira. E Bíblia não mata a sede. Mas ó, esse ano tem eleição. Lembre-se disso. Agora faz um chá de hortelã aí pra controlar essa azia e vem comigo pro Roda Biba! Meninas, estamos de volta ao Roda Biba, dessa vez numa edição Plantão Roda Biba. É isso mesmo, meninas, porque hoje tá babado. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, tá uma loucura, tá acontecendo um monte de coisa maluca, um monte de coisa absurda. E eu não sei, eu tô sentindo que a gente tá mais desumano. E aí eu queria perguntar aqui pra vocês, assim, pra começar, pra aquecer esse momento. Meninas, vocês acham justo pedir alguma coisa em algum site, por exemplo, AliExpress, alguma coisa em um site chinês, algum site assim que você sabe que as pessoas estão sendo um pouco mais exploradas do que o normal? Você pede, vem o pedido, aquilo não é o que você queria. Aí você pede o reembolso daquilo. E aí você fica com o produto. Você acha certo isso? Vera Ronzella, o que você tem pra me dizer sobre? Bom, o meu chegou ontem, chegou certinho, graças a Deus. Não preciso pedir reembolso. Assim, se você parar para pensar que é aquela faca de dois lados, né? É certo por você ser um consumidor, ter comprado algo, então você tem que ser ressarcido se aquilo pelo qual você comprou não chegou. Aí, assim, agora como que fica a política de devolução? Porque, assim, eu vou ter que pagar para despachar o negócio para a China, aí fica muito caro. Então, eu acho assim, eles que prestassem mais atenção antes de enviar o produto errado. Mas temos aqui um exemplo muito claro. Calma aí. Passarinho, que som é esse? Esse é o som da Delores. Com você! Eu ia falar que ela tá a cara da Linda Hagen. Olha, eu acho completamente tudo certo. Tudo certo. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, comprei há um tempo atrás, não sozinha, tem outra pessoa aqui nesse grupo que também comprou. E aqui, a minha sorte ainda é que não chegou um tijolo, pelo menos. Pegou o que eu tinha pedido. Porém, não chegou o que eu queria. Né? Por exemplo, então, quem cortou a peruca, que foi essa peruca aqui, quem cortou a peruca, não cortou certo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou reclamar. Aí reclamei. A política deles foi, te devolvo o dinheiro e pode ficar com o produto. Então, não vem cagando regra não, Mercedes. Que eu duvido que você ia despachar uma peruca pra China
Ah, por favor. Não, desculpa, eu não tô cagando regra nenhuma aqui. Eu tô fazendo uma pergunta. Se você se sentiu atacada, aí você conversa com a sua analista. Ah, não vem fazer a cigana Odara pra mim, não, hein? Eu tava Deixa esperando. deixa eu tirar uma dúvida com a Delores. Quando você fez a reclamação, eles pedem para você enviar foto do produto? Sim. Ah, tá, Sim. porque senão Você qualquer tem a um podia possibilidade falar de- que não chegou, né? senão todo mundo vai fazer. Não, aí eu fui lá e falei, olha, não recebi o produto conforme a imagem, o produto código X, tal, segue as fotos. Aí tirei foto, tá com a peruca. E a peruca, ela era um corte. Aqui era mais curto e aqui desse lado era até aqui, mais ou menos. Aí, só que chegou tudo assim, tudo sem corte. Aí eu tirei uma foto com a cara assim, tal, os caras responderam depois de 2 dias, falando, não, a gente vai ressarcir, pode ficar com o seu produto. Aí eu fiquei, e aí eu cortei pra igualar e falei, vou usar, ué, por que não? Olha aí. Tá, mas aí eu queria saber a opinião do pé de alface, quer dizer, da Alexia Twister, que está aqui com a gente hoje. E Sou vegana. Vim essa homenagem pra quem sabe um dia você Ah, me Alexia, comer. se for assim, eu como. Olha aqui, eu não sei, porque eu nunca comprei nada assim da China, então, ou de tão longe. Do máximo eu comprei daqui, de Taboão da Serra, entendeu? De uma biqueira maravilhosa que tem aqui na... Então eu nunca tive problema de devolução. Pelo contrário, tive muita felicidade. Olha, caiu aqui. Velho. a Lulu Calas. Lulu, Olha, e aí? quem ensinou esse processo todo de devolução para Delores fui eu. Exatamente. Fui eu que ensinei para Delores, mas isso está de Você é acordo com a advogada ainda. política do site. Isso está de acordo com a política do site. E assim, gente, a operação, embora os produtos sejam baratos, a operação do AliExpress é tão grande que não é qualquer 20, 30 dólares que vai fazer diferença. São Com certeza. milhões para eles, né? Então, assim, a gente aqui é peixe muito pequenininho perto dos tubarões chineses do AliExpress. Imagina, eles são Exatamente. cabelos. Vamos colocar menos para eles terem que... Então tá bom. Então obrigado por me responder, viu? E obrigado por me responder gentilmente, Lulu Calas, diferente de certas pessoas aqui que ficam, Olha, ficam você sentiu nervosas. por favor. Ah, por Hoje eu tô favor. rebelde, Ah, hein? por favor. Então agora eu quero ir pro assunto sério mesmo. Agora eu fiquei então nervosa. Eu Ai, acho. adoro! Fica nervosa, fica. Para, Alexia! Ai, Para! doidona! Para que você tá me iludindo de um pé de, que é um pé de Atenção. alface. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças Ela vai da sala. Forte. Ai, Bom. ela tá muito bem na saca. Mas aí eu pergunto... Parece que ela tá chorando, né? Eu sou Melania Trump. Bom, mas gente, foco. Vamos lá. Eu quero saber com vocês aqui. Diante de todas essas notícias que estão acontecendo, tudo que está rolando aqui no nosso país, parece que a gente está vivendo uma distopia, não é mesmo? Vocês têm a impressão de que nós estamos nos tornando mais desumanos ou não? Ou vocês acham que isso tudo é normal? Vamos lá. Vera Ronzella, o que você tem para dizer? A Mercedes sempre me pega pra Cristo. Odeio ser a primeira. Ai, que nervoso, porque a gente dá o tom do assunto. Mas a gente vem caminhando para uma desumanidade muito grande, né? Isso não é de agora, não é porque é nesse governo. Na verdade, o ser humano vem sendo muito cruel um com o outro, e isso a gente vê muito grande, né? Casos, a gente vê lá nos Estados Unidos o caso do George Ford, a gente vê aquele menino de Recife, que a empregada, né, a auxiliar do lar saiu e a mãe deixa o menino cair pela janela. E cadê? Qual foi a resolução? Alguém sabe? Eu não lembro de voltar a falar quais foram os pormenores do ocorrido. Então, assim, a gente vem lidando com muita tragédia e a palavra muito forte que a gente usou durante o Covid, que não foi usada, que é empatia, é linda no dicionário. Ai, que gracinha falar empatia. Mas eu não vejo lidar. A gente vê uma pessoa cair na rua, quantas de nós vai lá e ajuda a pessoa a levantar? São gestos pequenos, mas que eu acredito que seja o quê? Uma cereja do bolo para tudo que acontece. Mas eu sei que do grupo aqui, a Alex é uma pessoa que tem um puta bom coração. Eu acho que ela deve se machucar bastante com algum tipo de notícia sobre isso.
É verdade. Assim, eu sou canceriana, para mim parece que as coisas, não sei, para quem é de água. Ai, tá bom. Segundo a Mercedes, eu sou geminiana, mas enfim, Nem também liga, nem pode ser. liga. Mas eu não sei, eu sei que parece que dói mais mesmo. Uma vez eu vi isso, uma entrevista da Glória Menezes, dizendo que ela não conseguia assistir notícia porque ela se deprimia. E é um lugar muito que eu me encontro, assim. Óbvio que eu assisto e tento me informar, mas é muito difícil você dar de frente com tanta injustiça, né? E eu não preciso nem ligar a televisão. Eu moro no centro de São Paulo, onde há uma grande quantidade de pessoas que vivem nas ruas. E a grande maioria das pessoas acha que essas pessoas vivem só porque elas querem viver. Tá, tem uma parcela que não quer aceitar regras e gosta de viver na rua, mas também existe a falta de oportunidade. Então você imagina a vida dessa pessoa lá atrás, desde criança, quantas coisas já foram tiradas dela para que ela chegasse nesse ponto. Mas é muito, muito fácil falar que a pessoa não quer fazer. É muito fácil dizer, é muito mais fácil, até para que a gente não se sinta culpado, né? Nós que temos privilégios, não nos sintamos culpados, por conta de passar por essas pessoas e simplesmente seguir a nossa vida. Eu acho que o principal de tudo a gente não sabe interpretar, por exemplo, alguns sinais que as artes nos dão. No teatro, por exemplo, quando você assiste uma personagem vilão na novela, não é para você copiar o que o vilão faz, é para você parar e pensar se isso é realmente uma atitude que se deve tomar, né? Se a gente for para pensar, e eu vou falar da arte novamente, mas é porque a arte nos deu movimentos durante toda a história da humanidade que foram abafados por outros interesses. Um exemplo aí que eu lembrei, na comédia dell'arte, foi quando as mulheres começaram, pouco antes, mas quando as mulheres começaram a entrar no palco, né? As personagens de comédia dell'arte femininas geralmente são as mais inteligentes, as que resolvem as circunstâncias. E isso eu estou falando de 1500, 1600. Não era para a mulher ter um papel muito mais importante na sociedade hoje em dia? Mas por que não tem? Porque existem outros interesses que abafam a nossa própria causa. O pessoal mais jovem pode achar que, de repente, essa coisa de androginia, de discussão de gênero, na verdade, postura mais andrógena, como roupa de homem, roupa de mulher, é uma coisa muito recente, mas não é. Se você pegar na Alemanha pré-nazismo, esse tipo de discussão já era feito pelos artistas. Marlene Dietrich era uma grande ativista, ela era bissexual, né? Ela era uma grande ativista. Ela foi uma das primeiras mulheres que entrou em cena trajando uma roupa de homem. Entende? Então isso não é uma questão nova, mas sempre existe algum movimento muito mais forte, né? Um movimento com interesses políticos muito maiores, que o quê? Abafa sempre a nossa caminhada. É por isso que a gente tem que sempre estar muito atento, porque se a gente não para, e a gente não para de se chocar com as injustiças da humanidade, com as injustiças da vida, se a gente se coloca no lugar de descanso, de eu vou assistir tudo em cima do meu berço esplêndido, da minha sacada, do meu lugar seguro, a gente não consegue mudar nada e corre o risco de ser abafado mais uma vez. Você não concorda, Lulu? Eu concordo muito com o que você está dizendo e assim a gente sabe que até trazendo mais uma informação para todos esses pontos que você colocou, a gente sabe que de fato a construção do gênero ela aconteceu só no século XVIII, né? Porque até então estava tudo mais livre, a coisa era bem mais livre, né? E que existem três poderes aí, que é o Estado, a Igreja, e o Estado, a Igreja e o próprio capital que instituíram
todos os papéis, o que o homem, a mulher, a família e essas regras de conduta que a gente vive hoje. Fica aqui uma dica literária, que é o Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado, que é um autor, é um homem trans, ele é um autor espanhol, e ele escreveu justamente o Manifesto Contrasexual, que conta toda essa história dessa dominação nessas 3 instâncias. É um livro que, inclusive, existe online para baixar gratuitamente. É incrível, assim, nesse momento você entende por que vivemos toda essa construção de gênero e todo esse papel. Na verdade, foi toda uma grande história que foi nos imposta para seguir o modelo do Estado, da Igreja e do próprio capital. Mas voltando, né, não que tenhamos saído, mas assim, voltando para a questão dessa crueldade, né, que a gente estava falando, né, dessa não humanidade, essa desumanidade, que é o ponto que a gente está falando hoje. Eu sempre gosto de fazer um resgate histórico antes, né? A gente tinha, na própria Grécia Antiga, né, os gladiadores que eram jogados aos leões. E que o público inteiro ia assistir esse homem ser devorado pelos leões. Aí teve depois, né, na Idade Média, a Inquisição. As mulheres consideradas bruxas, queimadas em praça pública, e uma plateia gigante assistindo e se divertindo com isso. Aí você teve depois na França, já na idade quase contemporânea, podemos dizer assim, que na Idade Moderna, desculpa, que as guilhotinas, né, as pessoas sendo guilhotinadas também em praça pública. Então, essa natureza desumana, essa natureza cruel, ela é inerente do ser humano. Só que aí nós fomos desenvolvendo nossa humanidade, as nossas sociedades, os nossos padrões parentes. Né? Na África ainda existem grupos, sociedades africanas que cortam, né, os clitóris das mulheres. Ainda existe. E que isso também é uma atrocidade, mutilações. Né? Então, assim, essa desumanidade ela é inerente do ser humano, e toda a nossa construção social, né, foi, né, digamos que, abafando isso. E aí eu trago um ditado aqui pra gente, que é aquela história: quando você entra num banheiro mal cheiroso, com o passar do tempo, você não sente mais o cheiro. Não é assim? A gente está se acostumando tanto com as barbaridades, em especial no Brasil atual, que a gente acaba, 130 mil mortes, 120 mil mortes, vamos aí, vamos fazer um rolê aí, porque a gente está meio estressado, né? A gente vê pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo violentadas o tempo todo. Nossa, né? Violentou a menina, tadinha. Mas você já fez o bolo? Você terminou de fazer o bolo? Então, assim, na verdade, quando a gente se comporta dessa maneira, a gente volta para essas sociedades antigas. A gente volta para o nosso... É uma involução. A gente volta para o nosso ser... Será que a gente saiu delas, né, Lulu? Será que a gente saiu realmente dessa sociedade antiga, né? Estamos em 2020 e, em tese, já éramos para ter saído. Em tese. Mas, né, de fato, a gente vê atrocidades sendo cometidas diariamente. Então, assim, essa reflexão que a gente precisa fazer. E, na vida, pelo menos eu acredito nisso, tudo que a gente faz, um dia volta. Você faz coisa boa, volta coisa boa. Você faz coisa ruim, volta coisa ruim. E eu já vi isso acontecer, e já aconteceu comigo também. Um monte de besteira que eu fiz voltou para mim, como também hoje procuro só fazer coisas boas para que as coisas boas também voltem para minha vida. Então, acho que cabe uma reflexão hoje de todos em geral, entendermos esse espaço comum e justamente resgatarmos essa convivência pacífica e mais, levar a empatia que a Vera disse. E que o sofrimento do outro e o meu sofrimento, na verdade, são a mesma coisa. Né? A gente vive numa sociedade. Então, assim, a menina foi estuprada, não tem nada a ver comigo. Talvez nesse presente momento, no futuro pode ter a ver com isso. No futuro podem legalizar isso e você ser uma vítima disso. Né? Então, assim, a gente precisa entrar nessa profunda reflexão e evoluir como seres humanos. A gente falou de mais de quase 1000 anos de história aqui. A gente não pode voltar 1000 anos atrás na história. O ritmo natural do universo é de crescimento, eu sempre falo isso.
A sequoia, que são árvores de 120 metros de altura, tem sementes de 5 milímetros e viram árvores de 120 metros de altura. O ritmo natural da vida e do universo é de crescimento. O problema é que nós estamos indo contra esse ritmo, não é? Diga, Mercedes, o que você ia dizer? Não, eu queria dizer que o que você falou, você me lembrou do poema do Brecht, né, sobre a questão da empatia. Tem um poema do Brecht que fala sobre, quando começaram a levar os trabalhadores, eu não me importei, porque eu não sou um trabalhador. Quando começaram a levar as mulheres, eu não me importei, porque eu não sou uma mulher. Quando começaram a levar os gays, eu não me importei, porque eu não sou um gay. Quando levaram os negros, eu não me importei, e por aí vai, né? Aí chega, agora que estão me levando, ninguém se importa comigo. Porque é isso, eu não me importei com ninguém e ninguém se importa comigo. É mais ou menos... cadeia, né? É a coisa da reciclagem, praticamente. O símbolo da reciclagem, né? Exatamente. 360. Não, exato, gente. Então, assim, essa coisa nós precisamos realmente evoluir, né? Nós estamos nesse planeta para evoluir. Evoluir como ser humano e mais, deixar uma contribuição para os próximos seres humanos que vierem. Então, a gente está aqui de peruca, salto e tudo isso porque a gente está construindo esse espaço para no futuro, tanto nós quanto os nossos sucessores, né, eu digo sucessores com E mesmo, realmente sem gênero, né, poderem ter esse espaço e poderem viver tranquilamente, andar na rua, ter a sua integridade física, moral e psicológica, né, justamente zeladas, né? O que você acha, Delore? Estamos aqui porque muita gente morreu e apanhou para que a gente estivesse aqui, não é? Exatamente. Eu também acho, Lu, concordo com tudo que você falou em relação a questão de que a gente começa a se acostumar com tudo que vai acontecendo, né? Tipo, parece que é novela, né? A gente assiste e não acredita. Tipo, amanhã o personagem vai estar tudo bem. E não é assim. A gente vai, né? Eu fico pensando também que eu acho que chegou um momento vivendo em pandemia, por exemplo, todo mundo dentro das suas casas. Eu achei, por exemplo, que seria um momento onde as pessoas iam se colocar... Eu acho que chegou a ter um momento das pessoas pensarem nos outros. Eu acho que teve. É que tem muita coisa atrás também, né? Tem um governo que não apoia, tem um governo que já não acredita, que desmente aquilo que a ciência fala. Então, tem muita coisa que vem. Então, eu fico pensando se durante essa pandemia as pessoas começaram a ser um pouco mais empáticas umas com as outras, mas, ao mesmo tempo, você vai vendo que também a questão de isolamento começa a virar uma doença, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem onde, durante o dia, um senhor, num prédio, não sei em que cidade que foi, ele estava incomodado com o barulho da reforma do apartamento de baixo. E era de dia. Porque, assim, tava todo mundo vivendo, só que, assim... E o síndico que estava reformando o apartamento dele. Olha que loucura. O que o cara fez? O cara não fez uma vez, mas o cara fez várias vezes. O cara descia, batia na porta. Os pedreiros falaram, a gente tá reformando e tal. Só que o cara, não satisfeito, ele ia lá um dia, ele quebrava a maçaneta da porta para os caras não entrarem. Aí no outro dia, tem câmera filmando, um senhor incomodado, ele falou, eu estava incomodado com o barulho, eles não paravam, mas estava dentro da regra, entendeu? Ele foi lá e passou cola na porta para os pedreiros não entrarem no apartamento. Aí, até que ele chegou no ápice, que foi pegar um gás que ele trouxe dos Estados Unidos, um gás tipo, acho que é de pimenta. Enquanto os pedreiros estavam trabalhando, ele desceu com gás, com a mão assim, desceu no elevador, abriu, pegou na porta e espirrou por debaixo da porta o gás. E é um gás totalmente tóxico. E aí, se você vê a imagem dos pedreiros saíram totalmente, tipo, asfixiados, assim, tipo, com gás. E ele saiu. E aí ele não... Esse senhorzinho não era Delores, não, né? Ele não é! O Delore, Delore, isso lembra muito um caso que aconteceu aqui em São Paulo, de um senhor, aqui na região do centro, que era incomodado com um casal gay que morava no prédio, porque ele não gostava. Ele simplesmente, na portaria, com câmera, do lado do porteiro, deu um tiro num dos meninos do casal. Aqui no centro, ali perto da República, no Aroche. Aqui no Aroche. Só porque ele era incomodado com um casal gay. Era um casal, esse senhor estava incomodado, eles fizeram uma festinha, e estava tudo dentro do horário, e isso foi antes da pandemia ainda.
o pessoal tava saindo, o cara desceu, tava na portaria com o porteiro, escrevendo na ata, dizendo sobre barulho. Aí, de repente, desceu o vizinho, ele falou assim, porque você não sei o que, não sei o que. Aí o vizinho foi sair, ele pegou e apontou a arma e atirou nas costas do cara. De graça. De graça, assim, de graça. Aí, enfim, esse senhor, ele foi indiciado, ele não pôde mais entrar. Então, assim, a loucura que a gente entra num lugar... Eu não sei se o fato da gente tá nessa situação e da gente falar, vamos se olhar, vamos cuidar um do outro, mas tem uma coisa também que eu acho que acaba virando uma... Assim, salva-se quem puder, sabe assim? Salva-se quem puder. Eu acho que é assim, Delores, eu acho que, no fundo, tudo que a gente está vendo acontecer, sempre aconteceu. Acontece que a gente tem uma coisa recente, que é a internet, que está veiculando cada vez mais esse tipo de informação, e isso, tipo, praticamente esfrega na nossa cara esse tipo de realidade. Mas é isso, é total isso. É como a gente sabe das coisas, né? De fato. Porque pensa já pegando no gancho do último episódio que a gente estava falando sobre liberdade de imprensa, né? Pensa, sei lá, num período de ditadura. Quando que se noticiava que alguém matou não sei quem porque era um pederasta, no caso, que não falava que era gay, né? Que era um pederasta, matou não sei quem por isso. Ninguém imagina, né? Quem que toca nesse assunto? É tipo assim, ainda mais se fosse um pederasta, é tipo assim, tinha que morrer mesmo, entendeu? Ninguém tá nem aí. Não, é de ficar espantado, né? O caso da menina, agora recentemente, assim, com muito pesar, eu acho que, eu não sei se a Alexia teve contato na Casa Florescer, mas teve uma menina recentemente que foi brutalmente assassinada e jogada do 7º andar. Assim, gente, para que a gente quer descer, né? Porque tá assim, é muito difícil a gente ver ainda em 2020 tudo que a gente tá... Todos esses assuntos, assim, as pessoas elas não estão se colocando no lugar das outras, assim. Eu acho que é muito isso, porque a gente se choca. O pior é quando acontece a atrocidade e a pessoa é idolatrada. Desculpe, mas eu vou falar do caso do goleiro Bruno, que sai da cadeia com um contrato milionário. Sim, mas é isso que é o problema do Brasil, por exemplo. Eu não sei se lá fora, porque eu não acompanho. Mas eu vejo que tudo vira meme. Tudo vira. Então, assim, a atrocidade dessa mulher, Flor de Lis, que matou o marido. E por que ela não foi caçada ainda? Sabe assim? Sob um discurso pró-vida, anti-aborto, anti-homossexual. Família. Né? Vai matar o marido que é o ex-filho adotivo, que também é ex-marido da filha. Isso também... Só que isso tudo Mas, vira... graças a Deus ele não era gay. Então, graças tá a Deus. Graças a Deus. Mas é isso, tudo vira uma questão de meme. Acaba saindo uma foto, aí sai uma música com isso. Então, tudo tem um caráter de... E aí, assim, passa. E assim, a gente... tipo assim, é a pizza, né? É a pizza. Eu acho que a sociedade capitalista, ela meio que embute isso dentro da nossa sociedade, principalmente através dos mais jovens, que tentam, que têm realmente essa necessidade de se adequar dentro de um ciclo X ou de um ciclo Y. Eu vejo muito essa questão, por exemplo, porque eu estudo com pessoas muito mais jovens do que eu, e quando, por exemplo, eu vejo algumas meninas, às vezes, chegando na faculdade, barrocadas de maquiagem para poder estarem adequadas com o filtro que elas têm, que elas usam no Instagram. Ou então, quando você... praticamente, eu vou dizer praticamente, posso até ser polêmica no que eu vou dizer, mas praticamente obriga um garoto da periferia que não tem condições de comprar um tênis X, mas ele quer ter aqueles tênis X, porque, na verdade, é dito para ele que ele não pode alcançar um determinado lugar, entendeu? Eu acho que as injustiças, elas vêm muito de encontro a interesses de pessoas que realmente dirigem a nossa sociedade e que muitas vezes não se preocupam com as necessidades, com os sonhos, com os anseios das pessoas em geral, né? Eu acho que a injustiça, ela nasce quando alguém
que vê a situação de uma outra maneira, encontra uma maneira de tirar proveito dessa situação, não se importando com quem ela vai prejudicar ou não. Exatamente. Eu acho que a empatia é a palavra-chave mesmo. Não, exatamente. É o caso. A gente vivendo uma pandemia, um corona, e as pessoas contrabandeando máscara, contrabandeando produtos para vender, sabe assim? A história dos respiradores no Rio de Janeiro. Respirador, enfim, é bizarro, gente. É bizarro, é bem isso. É uma questão daquele papo de novo, né? Sobre o mundo capitalista e sobre a ilusão de que nós somos indivíduos separados de todo o resto e que a gente tem que se dar bem a qualquer custo, independentemente de quem está ao nosso lado, né? Isso eu acho que é uma coisa assim que sempre aconteceu, sempre teve aí, né? Existiu sempre uma norma e quem está fora dessa norma, salve-se quem puder, né? É salve-se quem puder. Assim, eu vou cuidar do meu e quem tiver à minha volta, dane-se, não sendo em mim. Exatamente. Teve um caso. E a classe que eu vi... média compra muito isso, né? Se você parar para pensar, ela compra esse sonho achando que eles são, que eles fazem parte da classe rica. Eles não são. São usados. Não, mas isso... Toda a classe abaixo deles. E isso faz essa máquina ficar muito mais poderosa. Esse poder é dado para 1% do nosso país, entendeu? É muito louco isso, né? Porque tipo, isso também reflete na eleição, né? Por exemplo, você quer eleger uma pessoa que vai priorizar todo mundo, né? Porque quando você pensa no seu voto, quando eu penso no meu voto, eu penso no meu voto no sentido de falar assim, o que essa pessoa, qual a história dessa pessoa e o que essa pessoa pode fazer para as pessoas que passam fome, sabe assim? Quais são os projetos desse cara em relação a tirar, sabe assim? Essa discussão, assim, às vezes, que eu tinha com minha família, minha família era muito PSDBista, por exemplo. E aí chegava uma hora que, depois de um tempo, eu falei assim, mas, gente, vocês já pararam para pensar? Tipo assim, a minha tia, não, porque eu vou votar no Aécio. Eu falei assim, mas tia, você já viu os projetos? Você sabe que esse cara não vai. Você é doméstica, sabe assim? Você depende de um outro, sabe assim? Tem um olhar muito pequeno também, assim, né? Então é muito pensar exatamente isso, assim. Quando eu voto assim. Para que eu voto? Eu voto para todos ou eu voto pensando no meu trabalho? Eu vou votar nessa pessoa aqui porque é consequência de eu posso continuar trabalhando. Não. Eu acho que assim também a gente conseguiu evoluir tanto no que diz respeito à tecnologia. E claro, tem muito ainda a evoluir, né? Mas a gente evoluiu a tecnologia e a gente parece que ainda está preso dentro de um mesmo ciclo de humanidade, que algumas coisas elas vão mudando assim a passos de formiga, né? E sem vontade. E sem vontade. Quando Vezes você pega tipo literatura, textos, reportagens, o que for que você pegue de outras épocas, de épocas anteriores, você vai ver que as inquietações das pessoas são as mesmas. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. Sabe uma coisa que eu concordo disso? É que o problema do brasileiro é de se achar um pseudo rico, né? Ele acredita nessa classe média. Gente, é rico e pobre. Se você não é rico, você é pobre. A classe média é muito fictícia, né? Porque o que é classe média? Não, é rico e pobre. Pronto. Se você não tem milhões na conta e não precisa parcelar nada, você é pobre, meu anjo. Você não é rico. Tem que parar de criar essa ilusão que eu sou um pseudo rico. A pessoa ganha, tipo, 7 mil por mês e ela acha que ela é rica, né? Exatamente. E ela se sente ofendida quando ela ouve um discurso que critica justamente esse 1% e não ela. E não ela! Exato! É muito doido isso. Mas é aquela fórmula, para você conseguir dominar, assim, uma das maneiras mais fáceis de se dominar é você não ter uma união da massa. É você plantar discórdia entre os dominados. Aí você não precisa fazer força nenhuma para dominar. Então, assim, estimulando essa competição regada à crueldade ainda, para ter um sabor mais contundente,
mais picante, entendeu? Você consegue dominar tudo isso de uma maneira muito mais fácil. Só que assim, ao mesmo tempo que a gente está nessa situação desesperadora, eu vejo que muitas pessoas também acordaram. E tem pessoas que estão fazendo... Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui, quero colocar isso aqui. Delores, por exemplo, é uma pessoa que vai na Cracolândia levar comida para as pessoas. É verdade, ela faz o projeto. Como é o nome do projeto, Delores? É a Produção do Amor, que enfim, tenho participado agora mais ativamente, né? Mas, enfim, de vez em quando eu vou... Que Vou já lá. participaram aqui no canal no tema solidariedade. É só você acessar Exatamente. se você não viu. Então, assim, ao passo que a gente tem ainda uma grande maioria, a gente tem muitas pessoas que estão se espetacularizando de todo esse horror, a gente já tem pessoas que estão trabalhando contra essa corrente. Então, por que a gente está fazendo esse programa? Justamente para fomentar e estimular as pessoas a entrarem nessa vibe, entendeu? A entrarem nesse processo de, cara, vamos parar com essa competição toda. Toda essa competição, mais uma vez eu digo isso aqui, o século XX foi um século inteiro disso, né? De pessoas competindo umas com as outras. A gente já está no século XXI. Estamos num mundo absolutamente populoso. Se nós não aprendermos a cooperar uns com os outros, vai ser insuportável viver nesse planeta, né? Então, assim, é muito isso, assim, sabe? Sair desse lugar primitivo de ódio, desse lugar primitivo de toda essa coisa negativa e vamos Competição. melhor, né? Uma coisa que você tocou, só contando um caso que aconteceu na Produção de Amor, uma vez que eu fui trabalhar com o pessoal, a gente pegou toda a comida, levou para o espaço onde a gente distribui, e a gente estava esperando outras pessoas chegarem com mais alimentos, mais coisas, né? Estávamos lá, aí de repente passou um ônibus e desceu uma senhora desse ônibus que veio. E a gente fica num lugar aqui perto da Cracolândia que é de frente com um núcleo habitacional que o governo levantou. São prédios novos, mas o prédio é instaurado no meio da Cracolândia, no meio. Tanto que o primeiro e o segundo andar, ele é todo gradeado. Assim, a varanda gradeada, tudo gradeado. É a coisa mais absurda. E aí estávamos lá parados e de repente chegou essa senhora que invadiu e a gente estava muito mais tenso da questão do coronavírus. Então ela entrou na nossa roda, foi pegando a bolsa dela, um olhou para a cara do outro e falou assim, o que essa pessoa quer? Aí ela pegou, tirou o crachá dela de enfermeira do Hospital das Clínicas e pegou e falou assim, olha, eu sou enfermeira, sou fulana de tal, eu queria falar com vocês sobre o que vocês estão fazendo aqui. Aí a gente falou, pois não. Aí a gente começou a conversar. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que Cristo deve amar o que vocês fazem. Amar. Acho que Deus sente muito, muito por vocês fazerem isso. Deve ser a coisa mais linda. Mas essas pessoas que vocês estão entregando não são dignas de receber o que vocês estão dando. Aí a gente parou e a gente ficou assim, olhando para ela, falou assim, como assim? Ela falou assim, porque essas pessoas, vocês precisam falar para ela que elas não podem jogar o lixo na rua. Porque eu saio da minha casa todo dia de manhã e a minha lixeira tá com ratos deste tamanho. A gente já reclamou, não sei o quê. Aí a gente virou assim para ela e falou assim, minha senhora, a senhora tá totalmente equivocada. Aí ela me solta, e ainda me soltou aqui falando assim, porque aquele vídeo da Bia Dória falando que as pessoas ficam na rua porque elas querem, tá totalmente certa, não tem que dar comida. Eu falei assim, a senhora pode ir embora, por gentileza? Porque a senhora não sabe o que a senhora tá falando. Eu falei pra ela, assim, essa senhora era Vera Ronzella? alô! Mas nesse grau, não assim, relata onde eu moro. A pessoa chegando, falando assim, essas pessoas não são dignas. Eu virei pra ela e falei assim, você acha que é digno onde essas pessoas estão? Você acha? A senhora está exigindo uma limpeza que essa pessoa que vive na rua tenha consciência de que ela tem que jogar o lixo na rua, no lixo. Minha senhora, a senhora está totalmente equivocada no que você está falando. Não pode sobreviver, minha senhora. Exatamente. Essa pessoa está tentando sobreviver a qualquer custo, entendeu? Tipo assim, se a senhora tem problema com a limpeza pública, a senhora tem que reclamar na prefeitura. Não é com a gente. É porque vocês não vão fazer isso. Eu falo assim, então a senhora tome as suas providências. Porque assim, agora vai embora porque a senhora está totalmente errada e equivocada. E aí ela saiu assim, cantando os pneus, assim. Mas você vê o lugar que as pessoas são tão loucas, né? E o perigo que esse tipo de discurso vir à tona de uma maneira naturalizada
porque ele encontra eco na sociedade. Exatamente, mas é isso que eu falei. Na falei sociedade, em representantes que a gente coloca lá em cima. Esse discurso ele é representado por gente muito maior. E antigamente, não é que... a única coisa boa é que as pessoas elas estão tirando as máscaras hoje em dia. Né? Elas estão mostrando a cara de verdade, com pessoas como essa senhora que antes ficava cheia de dedos para falar porque não posso falar, sabe que é errado falar isso, porque sabe que é errado, exatamente. Agora se sentem munidas por discurso de gente que está acima delas. E quem coloca essas pessoas lá somos nós. Somos nós. Foi quando eu até virei pro pessoal que estava lá e eu falei assim, gente, é a prova, né, que ecoou. Tipo, às vezes você vê um discurso desse num vídeo da Bia Dória falando, porque você fala, gente, que bizarro uma pessoa dessa pensar assim. Só que aí você vai vendo, tem gente que vai dando voz e vai virando eco. Lembra que falávamos que era bizarro o que o Jair Bolsonaro falava no programa da Luciana Gimenez. Exatamente. Mas eu tive briga, por exemplo, com meu primo, porque meu primo falava assim, quando o Bolsonaro tava para ser, né, candidato, ele falava assim, para de graça, e meu primo é gay. Falou, você acha que ele, só que vive em Portugal, né? Outra realidade. Aí ele falou assim, mas você para de graça, não é desse jeito que tá falando, não. O cara vai sair, não vai sair matando os gays, não. Você falou assim, essa pessoa não entende que ele não vai de fato matar. Não é ele, mas o que ele fala, dele. o que ele fala mata, entendeu? Tipo, olha, mas agora eu vou falar uma coisa assim em relação principalmente à minha bolha, assim, né? Que eu faço parte de uma bolha muito privilegiada, acredito eu. Eu vejo que as pessoas que eu conheço que são próximas de mim, antes dessa questão toda que estava acontecendo do golpe, antes do impeachment e tudo mais que estava acontecendo, todas tinham uma postura muito mais alienada em relação à política. Uma postura mais, foda-se, isso aí não resolve mesmo, uma postura mais assim. E eu falo isso porque eu venho de uma família que assim, eu tive uma educação política. Então a gente tinha muito esse tipo de coisa em casa. E eu lembro que eu era sempre o amigo, e lá vem ele falar de política de novo, sabe? Assim, eu era sempre essa pessoa. E hoje eu vejo todas essas pessoas muito mais conscientes e despertas politicamente e se tocando da palhaçada toda que está acontecendo. E é isso, eu falo que é uma bolha privilegiada porque não são pessoas que despertaram um discurso político pro lado contrário também, né? É meio que isso, são pessoas que começaram, acho que, a entender os mecanismos desse sistema absurdo que a gente está vivendo agora, né? A gente já viveu em outras épocas, né? Então é meio que, eu penso assim, eu tento ser otimista de ver que assim, não, beleza, tá acontecendo um monte de merda, mas eu vejo mais pessoas atentas. Essa crueldade, esse sadismo, ele é natural do ser humano, né? A gente não aprendeu a fazer cocô no banheiro? A gente não aprendeu a se limpar? Não é assim que funciona? Em que nós, digamos que adestramos essa nossa natureza, né? Então, você trabalhar essa crueldade é que nem você também adestrar as suas funções fisiológicas. É algo natural seu e que você precisa aprender a lidar com isso e mais você saber como, em que hora isso tem que aparecer. Às vezes é preciso um pouco de crueldade, tá? Mas, lógico, não numa atrocidade, né? Eu acho que tem essa crueldade, assim, esse instinto nosso natural, ele precisa ser trabalhado, né? A gente, como eu já disse, as funções fisiológicas, aprendemos a ir ao banheiro no banheiro, aprendemos a nos limpar e etc e tal. Então, assim, gente, essa é uma questão de proporção. Então, a gente hoje tem uma proporção muito grande de pessoas vivendo essa realidade e ainda uma proporção muito pequena de pessoas que já entenderam, estão indo contra essa onda. O nosso objetivo é inverter essa história e que, de fato, as pessoas entendam que essa crueldade não vai levar a nada. Mas então, Lulu, aí eu entro numa questão que é também uma questão psicanalítica, eu acho, que são pessoas que não aceitam a própria crueldade que existe dentro delas e tentam colocar um véu de boa moral e bons costumes, e tenta justificar isso através da religião, tenta justificar isso através de um conservadorismo, que como se as coisas melhores do que são hoje, mas não são, não eram, né?
Então, assim, eu acho que entra também de novo naquela questão das pessoas que não olham para si, não olham para si. E também é inevitável você olhar para si para conseguir olhar para o outro. Eu acho que esse é um ponto, assim. Com essa frase filosófica, eu acho que eu vou encerrar o programa de hoje, que já deve estar com 50 minutos. E aí eu queria agradecer o convidado de hoje, que não teve convidado! Não teve! Mas é porque é isso, a gente se juntou às pressas hoje aqui, durante uma quinta-feira, às 5 horas da manhã, para gravar esse programa. Porque foi Exatamente. Porque a agenda Foi da muito Alexia às fode o resto pressas, inteiro. gente. Foi muito muito às pressas. Isso Então- é muito injusto, botar a culpa em mim. A culpa é da agenda da Alexia. Então, Mas eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Tem uma mensagem subliminar aqui que está acontecendo que ninguém percebeu. A Alexia de peruca verde, verde é a esperança. Acredito que ela tem esperança de que tudo isso vai mudar. A mensagem subliminar. Eu achei que era mau gosto mesmo. Eu não sei, Dudu, se fiz isso intencionalmente ou não, mas acho que se a gente não acredita que as coisas podem mudar, se não através dos nossos próprios atos, ensinando os próximos que virão, de alguma maneira, como isso que a gente está fazendo, se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita em mais nada. A gente tem que acreditar no nosso próprio poder de mudança. E eu acho que é por aí que a gente muda. Comigo vai ser diferente. Vai mudar na porrada. Bom, então, com essa mensagem da nossa Bolsonaro em drag, a gente termina esse programa de hoje. Agradeço a presença de todas vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E se você gostou, ajuda a gente compartilhando esses vídeos. Não só esse, mas todos os outros do canal. Compartilha, manda pra todo mundo. Você tá vendo que as pessoas, assim, aquela pessoa que não tem empatia por nada, aquela pessoa egoísta, só manda esse vídeo assim, ó, não fala nada. Manda e não fala nada. Fala, eu lembrei de você. Aí ela vai chegar no fim do vídeo e vai falar, filha da puta, foi por isso. Então, é isso. Obrigada. Um beijo e até semana que vem. Beijo! Tem amor nos nossos vídeos. Chega de ódio. Exatamente. Chega de ódio. Vamos se movimentar, porque é isso. Não dá pra ficar parado vendo toda essa palhaçada que tá acontecendo e ficar quieto, né? A gente tem que fazer alguma coisa, levantar a bunda da cadeira, né, gente? Levantar. Hoje em dia é tão mais fácil, né? Com um clique você pode ajudar alguém. Tão mais simples. E com gestos pequenos, ajuda um senhor a atravessar a rua, alguém que caiu ajuda a levantar, não rouba no troco do mercado. Eu não consigo, eu dou risada. Lembrou, A gente tem que Gesto prestar simples atenção já começa. nas nossas pequenas corrupções, né? A gente tem que É isso mesmo. É verdade, por exemplo, eu aqui, o nosso canal já começou a monetizar desde o começo. E desde então eu fiquei com todo o dinheiro. Ai, quanto que deu? 10 centavos até agora, né? Então, a gente ainda não monetiza, tá, gente? Tô contando aqui, gente. Falta pouco, mas vocês precisam assistir mais a gente pra gente monetizar. A gente faz isso por amor mesmo. A gente faz por amor. Por amor mesmo. Assista pra monetizar, porque o meu cachê é muito alto.